Voltei. Chegamos ao nosso último encontro. Chegamos ao nosso último encontro. Eu, com mais uma vez, com meu café, com a minha caneca de Milton Nascimento em Minas Gerais, e o meu cafezinho como um bom mineiro que eu sou. Na realidade, gente, é porque esses dias em que eu gravei com vocês, hoje especificamente, está muito frio, está ventando bastante. E o café dá uma aquecida na alma, né? Dá uma aquecida na alma. Eu, antes de tudo, já quero dizer que eu adorei esse nosso processo. Quero dizer que eu estou disposto a fazer isso mais vezes, o quanto for necessário, e quero reforçar que você tem total liberdade para ir até o meu Instagram, tirar dúvidas comigo e me perguntar o que você tiver. Aqui é um guia para a sua redação de sucesso do Enem 2025 e eu sou o professor Wesley Pontes. Quem está me vendo aqui pela primeira vez, prazer para todo mundo. Quem já me viu nessas aulas anteriores já sabe o que eu vou falar agora, né? Porque, como eu já disse, quem nos ama são nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Eu tenho 15 anos de experiência como professor de redação, talvez um pouco da idade de vocês aproximadamente a que eu tenho como professor. Eu tenho ao longo dessa minha trajetória 3 alunos que tiraram nota máxima no Enem, que é a nota tão disputada e difícil. Eu atuo como corretor de bancas oficiais de redação desde 2017, e o ano passado eu fui primeiro lugar do Brasil. A nota de redação dos alunos da escola em que eu trabalho foi a maior de todas as escolas que existem nesse Brasil, e eu estou muito feliz por isso. Recebi um convite do apogeu.gov, do governo do Paraná, para poder fazer aqui com vocês uma parceria e contribuir para que vocês possam, no Enem, alcançar uma redação de sucesso. Nós chegamos aqui, ó, à nossa quinta aula, na qual nós vamos falar sobre a conclusão. O que é uma conclusão e como fazer uma boa proposta de intervenção. É isso que vai ser discutido aqui no nosso encontro, tá? Então, arregace as mangas, pegue o seu café, seu chá, seu chimarrão, seu tererê, sua coca, seu energético, sua água com gás ou apenas a sua dignidade, e vamos lá, porque vai começar tudo de novo. Eu trouxe uns memes bem de tiozão, né, gente? Mas eu sou um tiozão, né? Eu não sei os memes de vocês, da idade de vocês. Na realidade, eu acho os memes horrorosos da idade de vocês. Então, eu trouxe aqueles memes bem Bob Gurnes, bem. Ai, como é que é? Luba-luba, babaluba, bubachu, não sei o nome desses bichos que estão na moda, bem morango do amor. Mentira, detesto. Detesto essa obviedade. Mas trouxe os memes, digamos, que o contexto permite, porque senão a gente ia lá para o Twitter e aí o negócio ia pegar fogo, né? Bom, hoje então, na nossa quinta aula, como propor uma boa intervenção. Você já sabe, na nossa aula 1, como que a redação é corrigida e o que você deve fazer. Você já sabe, na nossa aula número 2, o que é um bom texto, um texto nota 1000. Você já sabe, pela nossa aula número 3, as características de uma boa introdução. Você já sabe, pela nossa aula número 4, as características de um bom argumento. E agora, por último, na nossa aula número 5, nós vamos entender o que é uma proposta e, basicamente, uma conclusão, né? Antes de tudo, eu já vou desmistificar uma situação. Em nenhum momento o Enem manda os alunos colocarem a proposta na conclusão. Você sabia disso? Pode procurar em qualquer documento. Aí você diz, mas por que então as pessoas colocam didática? Vocês viram nas aulas anteriores? Vocês acham que cabe espaço para proposta dentro de parágrafo de argumento? Normalmente, quando um candidato coloca proposta em parágrafo de argumento, dá ruim.
dá ruim, porque você tira o espaço necessário para argumentar, e aí, desculpa a minha sinceridade, você não faz bem nem uma coisa e nem a outra. Então, meu querido, minha querida, não. Por favor, não coloquem a proposta na argumentação. Reserve a proposta para a conclusão. Vai ser o espaço destinado para você caprichar numa proposta de intervenção, né? Então, só lembra o seguinte, a proposta, ela está na conclusão, mas ela não é a conclusão. A proposta faz parte da sua conclusão, mas sozinha ela não conclui. A conclusão é a última parte de um texto dissertativo argumentativo. A sua principal função, vamos dar um zoom aqui, ó, é encerrar o texto com coerência, retomando a tese defendida e amarrando as ideias apresentadas no desenvolvimento. É o momento em que o autor mostra ao corretor que conseguiu organizar bem seu raciocínio do início até o fim. Uma das características de uma boa conclusão, como o próprio texto diz, é o seguinte: a conclusão, ela não insere ideia nova. Uma conclusão não traz um argumento novo, uma nova discussão. Ela tem o propósito de finalizar, de fato, dar um tom de término para o parágrafo. É isso que faz uma boa conclusão. E é por isso que eu sugiro que vocês, quando forem fazer o parágrafo de conclusão, parem, respirem. Café. Parem, respirem, voltem ao texto. Vai com calma lá na sua tese, lá na introdução. Analisa a sua introdução. E aí você vê assim, peraí. O que eu falei? Porque tem aluno que é desvairado, que é desnorteado, que é igual um trem-bala. Ele vai. Aí fala, não. Volte ao argumento. Volte à introdução e faça que a sua conclusão retome o aspecto inicial para dar uma ideia de um ciclo que está fechado. Ok? Uma boa conclusão também é o espaço ideal para apresentar a proposta de intervenção, já que é nela que o autor vai iniciar soluções para o problema discutido ao longo do texto. Concluir com uma intervenção garante uma finalização coerente e propositiva, mostrando que o candidato não apenas compreende o tema, mas também é capaz de sugerir caminhos viáveis para superá-lo, o que é essencial para alcançar a nota máxima na competência 5. É por isso, enquanto eu falo com vocês, deixa eu corrigir esse slide que tem uma letra minúscula começando ali. Eu não sei como é que sai, gente, vocês acreditam? Agora sim. Enquanto eu falo com vocês, eu já vou fazendo aqui a correção, né? Como diz o ditado, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é? Pronto. No primeiro slide também temos uma falhazinha. Vamos corrigir. Me dê licença aí, tá, gente? Você fala assim, ah, professor. Aqui, ó, deixou aqui, ó. Pronto. A pessoa tem tique, né, gente? Como a gente tem tique, a gente olha e fala, não aceito, não aceito. Como vocês viram, a conclusão é o momento ideal realmente para você finalizar o seu texto com uma proposta. Então, eu acho que já que nós estamos aqui traçando um modelo de introdução que não seja o único, um modelo de argumentação que não seja o único, e um modelo de conclusão que não seja o único, mas pelo menos que vai ajudar você a fazer aí uma boa conclusão. Tudo bem? Bom,
Agora, a proposta, a conclusão tem uma anatomia. Vocês viram que eu estou mostrando a anatomia em cada parágrafo? Porque eu quero que você perceba as partes. Por exemplo, a primeira parte é a retomada da tese. Qual o comando que eu dou para você? Deixa eu só pegar minha caneta, vocês já sabem que eu sou da caneta. O comando que eu dou para você é o seguinte, ó, volte ao ponto do qual você partiu, volta ao ponto. Não começa a sua conclusão assim, portanto, o governo deve criar leis. Meu querido, calma. Não mostre para o corretor que você está atropelado, que você está desnorteado. Mostra para o corretor que você está entendendo passo a passo, que você sabe o que é para fazer em cada parte. Vai com calma. Primeiro vai lá na sua tese e fala, o problema é o fulano e o ciclano. Portanto, é nítido que a problemática X tem relação com uma falha do fulano, bem como com uma omissão do ciclano, o que precisa de uma intervenção. Retome. Você pode retomar os dois argumentos, propriamente dito, você só vai ter que ter ali um bom vocabulário para retomá-los sem ficar repetindo palavras. E você pode retomar, talvez, todo o tema de uma forma mais genérica, mas a sugestão que eu te dou é, por favor, não retome, não comece a conclusão já inserindo uma proposta de uma forma tão abrupta. Aí sim, depois que você retomou, que vai gerar ali uma linha e um terço, uma linha e meia, aí você vai para a proposta. A proposta é solucionar o problema apresentado ou os problemas apresentados. E eu vou falar sim. Se você tem dois problemas e a sua proposta não resolve os dois, você tem que dar duas propostas. As duas têm que ser com todos os elementos que o Enem exige? Não. Se você puder, melhor ainda. Se não puder, não vai fazer diferença na sua nota. Mas vai fazer diferença na sua nota se você esquecer uma das propostas. E você vai perder ponto lá na competência 3. Porque a competência 3 é a que trabalha a relação das ideias e o projeto de texto. Quando você faz uma proposta que não soluciona os dois problemas, você tem uma falha no projeto de texto, porque significa que você abandonou uma das ideias e deixou uma ponta solta, deixou um raciocínio em aberto. Ai, professor, qual é a proposta que eu faço completa? A primeira ou a segunda? A que você quiser. Isso não faz nenhuma diferença para a sua nota. Tem que seguir a ordem, a proposta 1 para o problema 1, do jeito que você quiser. O mais óbvio é que a proposta 1 seja para o problema 1, a proposta 2 seja para o problema 2, mas não é relevante. Não é um critério de análise. É mais uma questão de bom senso e de organização, algo que vai, como eu posso dizer, permitir que o seu texto atenda a uma coerência, digamos assim. E por último, vocês sabem que eu sou adepto das organizações. Uma frase de fechamento. É fundamental que o seu texto não acabe de uma forma tão abrupta, tão do nada, mas que você faça uma conclusãozinha que dê um tom de término. E eu sou muito fã dessa conclusão, porque dependendo do jeito como você a faz, ela é considerada detalhamento da finalidade. Então você pode ter ali dois
Duas ferramentas em uma única frase. Eis aqui, portanto, a anatomia de uma conclusão de uma redação de sucesso. Vamos ver um pouquinho melhor sobre a proposta? Na grade do Enem diz que a elaboração de uma proposta na prova de redação representa a ocasião para que você demonstre o seu preparo para exercitar a cidadania, para você atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Quem faltou aos módulos anteriores, eu relembro, ferir direitos humanos dá 0 na competência 5. Ah, professor, eu vou mandar matar, arrancar a cabeça. Não manda, gente, não manda, não manda. Mesmo que você tenha umas ideias um tanto quanto questionáveis quanto essas, na redação você não vai usar. Porque na redação, nada que desrespeite o direito do outro deve ser colocado para você não ganhar nota 0, tá? E aí você se pergunta, beleza, mas o que é uma proposta? A proposta do Enem, ela é avaliada pela presença dos elementos, que são esses 5 que estão aqui no nosso material. O elemento número 1 é o agente. E o Enem vai pedir que você... Deixa eu só dar a fotinha aqui, gente, para eu rabiscar, né? Vocês sabem que eu sou do rabiscar. A primeira proposta, o primeiro elemento é o agente. E o Enem vai perguntar o seguinte, ok, gente, não pegou não, escrita na tela. Pronto, agora sim. E o Enem vai dizer assim para você, ok, meu querido, quem poderá agir? Quem pode ser o agente? O que você quiser, desde que tenha relação e coerência com o tema. Dependendo do problema, o agente é a escola. Dependendo do problema, o agente é a mídia televisiva. Dependendo do problema, o agente é a família. Dependendo do problema, o agente é uma prefeitura municipal. Dependendo do problema, o agente é o governo federal. Dependendo do problema, o agente é o Congresso Nacional criando ou modificando uma lei. Dependendo do problema, o agente é a iniciativa privada. Dependendo do problema, o agente é uma ONG. Gente, depende. O agente pode ser governo em todas as instâncias, em todas as secretarias, ministérios, setores do governo. A mídia televisiva, virtual, radiofônica, a escola, família, sociedade, o próprio indivíduo, uma ONG, setor privado, família, depende. O agente tem que ter uma coerência com o problema. Tem tema que você fala, cara, isso aqui não é do governo, isso aqui é da família. Isso aqui é da família, isso não é da escola. É só você ter o bom senso e não fazer nada no automático ou na decoreba. É só você o quê? Raciocinar e falar, peraí, quem que resolve isso aqui? É o agente X, tá? Então não queira ficar decorando agente, não. Seja lógico e veja quem pode dar notoriedade a isso. Quem pode promover o debate? Quem pode fiscalizar? É só você ter o nexo. Cada elemento vale 40 pontos. O agente, a perguntinha que é o quem, 40. Depois você vai para o elemento 2, que é a ação, que você já sabe que a pergunta, que é a que está escrita aqui embaixo, é o quê, que também vale 40 pontos. Wesley, qual é a ação que eu vou decorar? Depende do que você trouxe como problema. Tem ação que é criar uma lei, tem ação que é enrijecer as penas de uma lei, tem ação que é construir X coisa, tem ação que é investir em Y coisa, tem ação que é propagar informação, tem ação que é combater uma violência, tem ação que é dar visibilidade para uma causa ou para uma cultura, tem ação que é aumentar o investimento em... Depende. É a lógica de entender o contexto.
É você olhar para o problema e falar, para o problema que eu apresentei no argumento 1, qual é a ação eficaz? Porque se vocês forem decorebas, vocês vão criar propostas ilógicas e vão perder ponto na competência 3, na coerência, em ter selecionado uma informação pouco pertinente para aquele raciocínio. Entende? O terceiro elemento é o modo ou meio. É o como. A pergunta que a gente faz é o como. Vocês sabem que existem algumas estruturas linguísticas que viabilizam o elemento modo, né? Por exemplo, você vai poder usar o modo usando expressões como através de, mediante, por meio de, a partir de, por intermédio de. Não use gerúndio. O governo deve conscientizar criando, através da criação. A família deve corrigir educando, por meio da educação. A escola precisa debater fazendo, a partir de tal coisa. Não usem gerúndio. Vocês sabiam que no manual de treinamento dos corretores do Enem, professor, por que você sabe disso? Você sabe que eu sei. Existem em alguns anos, algumas páginas direcionadas para o corretor ter uma atenção ao gerúndio na proposta, porque ele pode ser muito confuso para o corretor. Porque às vezes uma estrutura com gerúndio não deixa claro se é a ação, se é o modo, se é um detalhamento. Corram do gerúndio na proposta. Se é o modo, utilize esses elementos linguísticos de modo e garanta ali seus 40 pontos. O quarto elemento é a finalidade. É o para quê. Epa, que esse acento aqui está errado. Depois eu tiro aqui. Para que isso será executado? Também vale 40 pontos. E não use gerúndio, a não ser que tenham verbos com ideia de modo, de finalidade, por exemplo, visando, objetivando, pretendendo. Mas tirando isso, ó, você pode usar a locução prepositiva a fim de, ou a locução conjuntiva a fim de que. Você pode usar a preposição para ou a locução prepositiva para que. Você pode usar com o intuito de, com a finalidade de, com o propósito de, com o intento de, com o fito de, com a ambição de. Brinquem com os recursos linguísticos e mostre para o seu corretor variedade. Esquisito! Mostre variedade, querido, querida. Querer qualquer coisa. Entende? Olha que interessante. Eu sempre falo que a proposta é a competência mais fácil de fechar. Só do aluno falar assim, fulano deve fazer isso através disso, com a finalidade disso. Cara, você já tem 160 pontos. O que vai faltar, o que vai te dar a nota máxima, é o quinto elemento, que é o detalhamento, que também vale 40 pontos. O detalhamento é o seguinte: qual informação extra você tem sobre um desses elementos? Que informação extra eu posso concluir? Isso significa que o detalhamento pode ser um exemplo, a mídia, por exemplo, a Rede Globo de televisão e o canal SBT. O detalhamento pode ser uma explicação por meio de propagandas, travessão, as quais debatam papapá e tragam as chamadas orações explicativas. O detalhamento pode ser por uma justificativa,
o governo deve investir em tal coisa, uma vez que esse investimento é capaz de... Você que escolhe. E o detalhamento pode ser uma consequência da proposta, um desdobramento. Nesse caso, o detalhamento apenas da finalidade. O detalhamento é qual informação a mais o meu aluno, o meu candidato, o meu pupilo, o meu paranazinho, você é meu paranazinho, minha paranazinha, pode inserir acerca desse elemento. Olha que legal, cala a boca. Perfeito. Vamos lá. Deixa só eu aproveitar, deixa eu sair aqui do modo apresentação e vou tirar esse acento, porque eu tenho o quê? Toque. Vamos lá, vamos arrumar aqui, ó. Não tem esse acento, somente se o que terminasse a frase sendo um monossílabo tônico ali por conta disso. Fechou, então. Bom, você já sabe quais são os elementos da proposta, você já sabe que cada um desses 5 vale 40, que você só ganha 200 tendo os 5, você já sabe que nem toda proposta tem que ser completa, e você já sabe que o corretor vai avaliar uma proposta relacionada ao tema. Então agora você precisa de exemplos. Vamos ver exemplos que ilustrem para você uma boa proposta de intervenção. Agora sim, eu coloquei para vocês o slide anterior que estava faltando. Deixa eu colocar aqui, ó, slide. Lembra que eu tinha falado com vocês que o slide da nossa aula 5 é sobre violência contra a população LGBTQI e APN+. O slide sobre introdução, eu imaginei ali introduções para um tema sobre etarismo, slides da argumentação, temas sobre bullying, e o slide sobre conclusão, possíveis propostas de uma redação sobre violência contra a população LGBTQI, APN+, tá? Só que para fazermos a conclusão, nós precisamos da proposta, concorda? Aliás, para fazer a proposta, nós precisamos do argumento. Então, eu tenho o argumento falhas na educação familiar, e qual seria um parágrafo de conclusão para esse argumento? Vamos lá, deixa eu tirar minha foto para nós trabalharmos as partes de um argumento. Em suma, começamos aqui com a primeira parte que você já sabe, como um bom aluno do Enem, conectivo. Parágrafo de conclusão, conectivo de conclusão. Eu apresento para vocês um primeiro possível, que é o em suma. Aí nós vamos para a segunda parte, que é a retomada da tese. Ó, torna-se evidente que enfrentar a violência contra a população LGBTQIAPN+, requer mudanças estruturais, focando no âmbito doméstico. Isso que eu mostrei para vocês aqui é a parte 2, que é a retomada, né? Na realidade, vamos chamar até o conectivo e a retomada de parte 1. Acho que é melhor, até porque, afinal de contas, ambas estão no mesmo período. Então, parte 1, conectivo e retomada. Confere. Agora temos a parte 2, ó, que é a proposta. Eu vou escrevendo para vocês os elementos e vejam como é fácil fazer uma proposta completa. Lembra comigo, o argumento é sobre falhas na educação da família. Temos uma proposta que tem que resolver especificamente este problema. Para isso é necessário que as famílias, ao agente aqui, ó, o candidato ganhou 40 pontos. Tá vendo esses elementos sublinhados? São os detalhamentos. Você está vendo aqui um detalhamento por aposto.
explicativo, dando uma explicação de por que as famílias, ou quem são essas famílias. Olha, enquanto núcleo fundamental de socialização e transmissão de valores. Vocês estão aqui diante do detalhamento do agente. Olha como é que é fácil fazer um detalhamento do agente. Você escolhe um agente e coloca entre vírgulas, entre travessões, entre parênteses, uma informação que diz o porquê ou quem é aquele indivíduo de tão relevância para o contexto. Aí vamos para a ação, ó. Promovam o respeito à diversidade e o diálogo sobre orientação sexual e identidade de gênero. Temos o terceiro elemento, elemento ação. Agora é o modo. O modo é a ação que viabiliza a outra ação. Aqui o elemento linguístico, por meio de conversas abertas, acompanhamento emocional e incentivo à empatia, ao elemento modo. Agora, finalidade. Aqui a expressão linguística de finalidade. Vamos marcar aqui de uma vez, ó, finalidade. A fim de que seus filhos e membros desenvolvam comportamentos inclusivos e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e livre de violência. Agora, meus queridos, isso aqui, ó, é a parte 2, que é a proposta. Agora o candidato vai dar a parte 3, que é uma frase fechamento. E de quebra, essa parte 3 indica uma consequência da proposta, um desdobramento. Deixa eu dar uma... Oi? Dar uma quebrada na lombar aqui. Um desdobramento dessa proposta. Isso é considerado um detalhamento da finalidade. Ó, portanto, a atuação consciente e educativa no ambiente familiar ajudará a reduzir preconceitos e fortalecer o convívio social seguro e igualitário. Aqui, ó, é o detalhamento da finalidade. O Enem lida com essa frase de duas possibilidades. Se o candidato não tem o elemento finalidade, ela passa a ser o efeito, né, a finalidade. Se o candidato tem a finalidade e essa frase é bonita, é construída, indica uma consequência, um desdobramento, ela é um detalhamento. Então, no fundo, essa proposta aqui tem dois detalhamentos: o detalhamento do agente, que está lá em cima, e o detalhamento da finalidade, que está aqui embaixo. E de quebra, a pessoa ainda faz um detalhamento da finalidade e uma frase de fechamento. Olha que lindo. Belíssimo, como diz Milton Cunha. Vamos para o nosso segundo exemplo? Vamos lá. Como a gente tem que ter um parágrafo de argumento, né? Vamos imaginar que agora nós temos, mais uma vez, a família sendo uma falha, só que agora nós vamos dar uma proposta para a escola ajudar a família. Como seria uma outra proposta para o problema família? Vamos lá, vamos para a nossa foto. Sorria que eu estou te filmando, sorria, o coração tá acabando. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem, conectivo. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o conectivo de conclusão diante do exposto. Você aprendeu um segundo conectivo de conclusão. Vamos agora para a retomada. É fundamental combater o preconceito e a discriminação contra a população LGBTQIAPN+, no ambiente familiar. Olha só, toda essa parte aqui é a parte 1, que é a retomada. Viu como é que redações de sucesso não começam assim, ó? Portanto, governo, calma, Calabreso, calma. Você nasceu de quantos meses? Retome a tese e calma. Retome a tese.
Aí agora que nós vamos começar com a proposta. Então nós vamos agora para a parte 2, que é de fato a nossa proposta. Vamos contar os elementos juntos? Vamos, eu estou aqui com vocês, estou aqui com vocês e por vocês. Ó, isso posto, faltou uma vírgulazinha aqui, depois eu arrumo. Cabe à escola ao agente. Ganhou 40 pontos. Promover a conscientização das famílias sobre a importância do respeito à diversidade. Olha, a ação ganhou já 80 pontos. A expressão linguística de modo, por meio de eventos com a presença dos familiares, ao modo, 120 pontos. Aí qual que é o segredo? A pessoa fez um modo genérico, eventos, e agora vai dar exemplos. Exemplos desses eventos. Ó, como seminários, palestras e oficinas educativas que abordem questões de orientação sexual, identidade de gênero e empatia. Esse elemento aqui é o detalhamento do modo. Quando o candidato dá exemplos de eventos com a presença familiares, os exemplos são a informação extra sobre o modo, é o detalhamento do modo. Olha como é que é fácil fazer detalhamento. Exemplo, guarda isso para você. Exemplo é uma forma de detalhar. Fechou? Aí agora vem a finalidade, ao elemento linguístico de finalidade, ó, com o propósito de fortalecer a compreensão, reduzir preconceitos e estimular práticas inclusivas em casa e na comunidade. Aqui, ó, 200 pontos, porque tem os 5 elementos. Como o aluno não é bobo, vai fazer uma frase de fechamento para a conclusão não acabar do nada, e ainda vai indicar uma consequência dessa proposta, então vai dar um detalhamento 2, ó. Portanto, aí é até bom que vocês aprendem um outro conectivo de conclusão. Esse, inclusive, é o mais básico e super funciona, tá? Ó, com essas medidas, o Brasil poderá se tornar um país mais seguro para todos, em que prevalecerão o respeito e os direitos humanos. Então, essa é a etapa 3 e, inclusive, funciona como detalhamento da finalidade. Olha só, gente, como é tranquilo de fazer o detalhamento, né? Deixa eu só corrigir aqui. Então, espera aí. Vamos arrumar, porque eu tenho toque, né, gente? Aqui, eu vou colocar a vírgulazinha no isso posto. Pronto, resolvi o problema. Vamos para a nossa terceira e penúltima conclusão. Vamos imaginar agora que o argumento seja... A pessoa tem uma redação com 2 argumentos. Eu quero te mostrar uma conclusão em que a pessoa tem que dar 2 propostas. Então, você vai imaginar que a primeira proposta é são as leis brandas. A pessoa falou assim, ó, as leis no Brasil são muito brandas. E a segunda proposta seria a falta de debate nas escolas. Então, temos aqui 2 problemas. Não são 2 problemas que se resolvem com a mesma proposta. Então, nesse caso, o candidato tem que dar 2 propostas. E aí percebam no próximo exemplo que uma delas pode não ser completa. Vamos tirar nossa foto. Sorria que eu estou te filmando. Sorria o coração. Foto. Vamos marcar os elementos, ó. Marcando os elementos. Detalhamento. Não, não, não. Conectivo. O que é isso, ó? Conectivo.
Vocês aprenderam um quarto conectivo de conclusão, que é o por conseguinte. Agora vem a retomada, veja só. Diante da existência de leis ainda brandas, argumento 1, e da omissão de muitas escolas quanto ao debate sobre a LGBTQIA+ fobia, argumento 2, torna-se urgente a adoção de medidas articuladas. Olha que retomada bonita. Não tem como, gente. É muito bonito. O aluno mostra que está sendo feito tudo muito meticulado, tudo muito calculado, tudo muito organizado. Não tem como. Vamos lá. Nesse sentido, os colégios, aí aqui temos um agente, ganhou 40 pontos, devem incluir discussões sobre diversidade, respeito à orientação sexual e à identidade de gênero em suas aulas. Aqui nós temos a ação, ganhou 80 pontos, de forma clara e objetiva, para a finalidade aqui, conscientizar alunos e familiares. Finalidade. Então, a primeira proposta tem 3 elementos. Se o aluno fizesse só essa proposta, ele tiraria 120. Vamos ver a segunda. Conectivo de soma para indicar que vai juntar a proposta 1 com a 2. Os conectivos são fundamentais. O governo federal, a gente, precisa modificar a legislação vigente. Modificar a lei é a ação. Pergunta para essa ação: vai modificar a lei? Como? Como? Ao conectivo que indica modo, mediante mudanças nas leis. Se eu fosse corrigir o aluno, eu ia falar que o modo dele está muito parecido com a ação. Um modo mais bonito, por exemplo, para ficar uma informação não tão redundante, ele poderia ter dito, ó, mediante debates no Congresso Nacional. Esse modo seria bem melhor e menos redundante, tá? Então, aqui temos o elemento modo. Eu estou vendo, por exemplo, exemplo é detalhamento. Aí ele vai dar exemplos disso, ó. Por exemplo, que aumentem a responsabilização de agressores e garantam proteção efetiva às vítimas. Ao detalhamento aqui, ó, 160. Confito de, ao expressão linguística de finalidade, confito de é a mesma coisa que com a finalidade de fazer com que a legislação proteja a todos os brasileiros, especialmente os mais vulneráveis a violências. Finalidade. A segunda proposta tem 5 elementos, então a nota dele vai ser 200 por causa da proposta mais completa. Aí termina com um detalhamento que vai ser das duas, e aí no fundo a primeira proposta vai ter 4 elementos aqui, ó. Assim, o Brasil caminhará para um cenário de paz e igualdade. Essa frase de fechamento, que indica um desdobramento, é um detalhamento das duas finalidades no texto. Então, no fundo, eu tenho uma primeira redação, uma primeira conclusão. Eita! Uma primeira proposta com 5 elementos, com 4 elementos, e uma segunda com 5. A nota dele é sempre a da mais completa. Percebeu, então, como que se resolve um texto quando você tem 2 propostas? E vamos, por último, o último exemplo, nosso último tudo, um texto em que tenha como argumento 1, preconceitos perpetuados socialmente, e como argumento 2, a consequência. Ô professor, eu tenho que dar proposta para consequência? Não, mas você pode mencioná-la na sua conclusão. Vamos ver?
Próximo slide, ó. Vou tirar a foto, cadê? Sorria que eu estou te filmando, sorri, o coração tá clamando. Pronto, isso é música da minha adolescência, gente. Adolescência não, a minha infância, né? Eu não sou tão velha assim. Vamos lá, então, vamos para a nossa proposta. Conectivo de conclusão, assim. E agora vamos para a retomada. Ó, percebe-se que preconceitos perpassados de geração em geração, argumento 1, contribuem para que indivíduos LGBTQIAPN+, sejam vistos como inferiores, argumento 2, evidenciando tanto a causa quanto a consequência desse fenômeno. Que linda, linda, linda retomada. É uma demonstração de que o texto está todo muito articulado, pensado, desenvolvido, conversado, proseado, como a gente diz aqui em Minas. Uma boa de uma prosa. Eu vou dar a proposta para a causa e a consequência da proposta vai resolver a nossa consequência. Ó, nesse contexto, os influenciadores digitais, a gente, uma vez que possuem grande alcance e dessa forma têm grande impacto sobre a opinião pública, detalhamento do agente. Quando você coloca uma justificativa de por que você está sugerindo aquele agente, isso é um detalhamento. Devem promover debates sobre preconceitos em função de idade de gênero e orientação sexual. Ação. Aí eu pergunto para a ação, eles vão promover esse debate? Como? Olha a expressão linguística de modo aqui, ó. Por intermédio de postagens, lives e quadros específicos em suas redes sociais. Modo. Ah, ficou muito longa a proposta. Coloca um ponto e coloca a finalidade num outro período sintaticamente completo. A finalidade dessa proposta, aqui o elemento número 5, é desconstruir tabus e preconceitos que inferiorizam a população, garantindo assim, então, ó, aqui até aqui é a finalidade, desconstruir tabus e preconceitos. E ainda tem um detalhamento que é o desdobramento. A consequência é o detalhamento 2, garantindo assim que essas pessoas não sejam mais alvos de mentalidades arcaicas que as enxergam de forma menorizada. Eu sou muito fã da frase de fechamento. Eu sou muito fã da ordem da proposta, numa ordem clara, bem feita, sem muitas inversões, fluida e organizada, sem gerúndios, com os elementos linguísticos claros aqui. Você aprendeu, então, na aula de hoje que uma boa conclusão está atrelada à argumentação do texto. Uma boa conclusão soluciona os problemas debatidos e uma boa conclusão possui proposta completa, né? Meus queridos, dito isso, eu venho, de fato, agradecer muito o carinho, a atenção. Eu espero que dessa forma online, distante e tão rápida, eu tenha contribuído, pelo menos um pouquinho que seja, para o seu Enem 2025. Mais uma vez eu faço o convite, fique à vontade para dar um feedback, para mandar dúvidas e perguntas sobre a nossa aula. Saiba que eu aceitei essa parceria com muita alegria, me senti muito honrado e do fundo do meu coração, o meu maior desejo é que tudo o que foi feito aqui contribua de fato para que você tenha um Enem de muito sucesso, tá? Um abraço para vocês, um beijo muito grande, um grande prazer conhecê-los e, por favor, deem um feedback e mandem muito bem na prova, porque sim, vocês são capazes. Um beijo para todos.